Agora a gente volta ao centro de massa. Vamos imaginar um corpo extenso com o centro de massa, digamos aqui, de tal modo que a gente sabe que o momento linear total do corpo vai ser como se toda a massa dele tivesse ali concentrado no centro de massa, se movendo com a velocidade do centro de massa. Então, por exemplo, se a gente faz um lançamento oblíquo no corpo, a gente sabe que ele vai estar ali loucão, mas que o centro de massa vai estar fazendo aquela parábola que é com o qual a gente lidava lá em cinemática. Agora, nesse movimento loucão aqui, se a gente pegar um pedacinho aqui do corpo, ele vai estar se movendo em relação ao centro de massa, que está aqui fazendo essa parábola bonitinha, expressando a resistência do ar, claro. Daí a questão que a gente quer tratar agora é como que cada pedacinho aqui, se a gente dividir um corpo extenso em pedacinhos, como que cada pedacinho está se movendo ali em relação ao centro de massa. É isso que a gente quer explorar agora. Para isso, a gente precisa, primeiro, rotular os pedacinhos. Então, pedacinho 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, aqui está implícita nessa somatória um I de 1 a n, onde cada valor de I rotula um pedacinho. A gente divide em n pedacinhos o corpo e cada um dos n pedacinhos tem uma velocidade visto de fora, que é essa daqui. Bom, velocidade em relação ao referencial externo, o R de referencial aqui. Isso aqui vai ser igual à velocidade do pedacinho em relação ao centro de massa somado à velocidade do centro de massa em relação a esse referencial. A gente vai usar o princípio de movimento relativo para pegar essa somatória aqui, que é o momento linear total do sistema, certo? Somatória do momento linear de todos os pedacinhos, substituir isso daqui aqui e ver onde a gente chega. Vamos lá, a primeira coisa que a gente faz é substituir. Então, só peguei essa expressão e coloquei no lugar da velocidade de cada pedacinho. Agora eu tenho aqui uma somatória de termos de a massa em evidência e duas velocidades. Se eu abrir aqui, eu vou ter, em cada termo dessa somatória, dois termos. Se eu separar a parte da velocidade do centro de massa e a velocidade de cada pedacinho, se eu separar esse daqui, juntar esses termos numa somatória e juntar esses termos em outra, se alguém precisar se convencer desse passo, sugestão, faz n igual a 2 e abre essa soma, vocês vão ver que essa somatória vai poder ser separada em duas somatórias. Uma aqui com a velocidade dos pedacinhos em relação ao centro de massa e outra aqui com a velocidade do próprio centro de massa. Bom, essa somatória aqui é massa de cada pedacinho vezes velocidade de cada pedacinho no referencial do centro de massa. Então, é o momento linear de cada pedacinho em relação ao centro de massa. É isso que está escrito aqui, a somatória dos momentos lineares de todos os pedacinhos no referencial do centro de massa. E essa somatória aqui vira o quê? Bom, a velocidade do centro de massa depende de cada pedacinho? Não, ela não diz respeito aos pedacinhos, ela diz respeito ao corpo como um todo. Então, é a mesma velocidade do centro de massa para cada termo da somatória. Portanto, fica em evidência, a gente tem essa somatória das massas, que é a massa total. E daí fica destacado esse termo aqui, que é o momento linear total do corpo no referencial do centro de massa, que é igual a massa total vezes a velocidade do centro de massa no referencial do centro de massa, que logicamente é igual a zero. Ainda bem, porque o termo que a gente tem aqui, massa vezes velocidade do centro de massa, é justamente o momento linear total do sistema. Logo, a gente tem que o momento linear total do sistema em relação ao centro de massa é zero. Então, se está o centro de massa aqui e tem dois objetos, centro de massa de dois objetos. Se um cara está se afastando para lá do centro de massa, o outro vai estar se afastando para cá. Se tem mais de dois, aí a coisa complica. Pode ter um cara vindo para cá, outro vindo para cá e outro indo para lá também. Mas se a gente somar o momento linear, se a gente colocar o nosso referencial no centro de massa, o momento linear total do sistema nesse referencial vai ser zero.
Isso se aplica àquele movimento maluco ali, enquanto o centro de massa está fazendo a parábola e a galera tá loucona ali, mas não tá tão loucona assim. Tem uma ordem da coisa que é momento linear de todo mundo se somar vai ser zero em relação ao centro de massa. Agora, bom, momento linear é vetorial, carrega um significado de sentido, de forma que se, por exemplo, tem um para cá, outro para lá, os momentos lineares podem se cancelar. Mas o que não se cancela? De forma alguma, que vai só se somar. A grandeza associada ao movimento, que não é vetorial, que é a energia cinética. Daí agora a pergunta é, como que a energia cinética de todos os pedacinhos, ou seja, do corpo todo, visto do centro de massa, no referencial do centro de massa? Mesmo ponto de partida. A gente vai pegar a expressão da energia cinética do corpo todo lá, divide em n pedacinhos, rotula cada um com o número de 1 a n e soma a energia cinética de cada pedacinho. Aqui para um referencial externo qualquer e aqui para o referencial do centro de massa. Relacionando esses dois, a gente incorpora aqui. A gente tem isso. Daí cada termo aqui dessa somatória vai abrir em 4 fazendo a distributiva, certo? Pegando o primeiro esse com esse, a gente tem esse termo aqui. Pegando agora esse com esse, a gente tem esse termo. Agora, para pegar esse com esse e esse com esse, como fica? Esboçando aqui, a gente tem ali massa de cada pedacinho sobre 2 e temos então, nesse primeiro é velocidade de cada do pedacinho relativa ao centro de massa, produto escalar com a velocidade do centro de massa. Peguei esse daqui. Daí agora eu vou pegar o outro, que é velocidade do centro de massa, produto escalar com velocidade do iésimo pedacinho em relação ao centro de massa. Ora, produto escalar é simétrico, certo? Então, esse produto escalar aqui é igual a esse produto escalar aqui. Então, vai ser 2 vezes, vai cancelar esse 2, certo? Velocidade do centro de massa, escalar velocidade do iésimo pedacinho relativo ao centro de massa. Isso daqui, cada termo da somatória, onde esse 2 cancelou, então está multiplicado pela massa do pedacinho em questão, né, cada termo dessa somatória. E a gente tem, de novo, esse cara aqui que é igual para todo mundo. Então, posso colocar em evidência nessa somatória aqui, e a gente tem, então, velocidade do centro de massa, produto escalar com que vetor? O vetor dado por essa somatória da massa de cada pedacinho vezes a velocidade do pedacinho relativa ao centro de massa, que é o que está aqui. Ora, o que é isso daqui? É a soma dos momentos lineares dos pedacinhos relativa ao centro de massa, que é igual a quanto mesmo? 0. Então, esse termo mais encrenca aqui sumiu. Esse primeiro termo aqui, que é a somatória das energias cinéticas dos pedacinhos no referencial do centro de massa. Então, essa parte, esse termo aqui é energia cinética relativa ao centro de massa. E esse termo aqui? Ora, velocidade do centro de massa. Em evidência, de novo, a gente tem ali a soma das massas, que é a massa total vezes velocidade do centro de massa ao quadrado sobre 2. Então, agora a gente separou a energia cinética de um corpo maluco qualquer em 2 pedaços. Um pedaço que é como se toda a massa tivesse ali concentrada no centro de massa e se movendo como o centro de massa, e outra parte que é só o movimento da galera ali que constitui o corpo em relação ao centro de massa. Então, naquela bagunça ali, a gente tem, visto de fora, se a gente fosse olhar para um ponto só, estaria sendo essa bagunça. Se a gente olhar para o centro de massa, ele está fazendo essa parábola bonitinha.
Agora, como que o centro de massa tá vendo, galera? Como que tá a galera em relação ao centro de massa? Pelo menos, vamos pegar um cara. Ele vai estar fazendo alguma bagunça sim, só que acompanhando o centro de massa, de tal modo que, vendo de fora, a gente vê essa bagunça aqui. Eu vou chamar esse termo aqui de energia cinética do centro de massa, e esse daqui de energia cinética, a energia cinética em relação ao centro de massa, de energia cinética interna ou intrínseca, se a gente quiser. Tá? Não tem uma terminologia padrão. Sintetizando então, a gente tem que o momento linear total de um sistema é como se toda a massa estivesse ali localizada no centro de massa, de tal modo que vai ser então dado por massa vezes velocidade, massa do corpo, ou do sistema todo, vezes velocidade do centro de massa. A gente poderia inclusive ter partido daqui para definir o centro de massa, aquela definição lá com a média ponderada. E também que a energia cinética de um sistema ou de um corpo extenso é dada pela soma de dois termos. Um deles, que é energia cinética do centro de massa, então como se toda a massa estivesse ali, com a velocidade do centro de massa, somada a um termo adicional, que é a energia cinética de cada parte do sistema se movendo em relação ao centro de massa. Tem uma aplicação bem interessante de colisões aqui, tá? Que usa essas propriedades, tá? Eu vou deixar como sugestão, caso alguém queira tentar, e eu resolvo numa aula síncrona da próxima semana. Uma coisa importante é, a gente não pode supor que o projétil tem velocidade nula quando explode, certo? Aí entra a importância e o poder do conceito de centro de massa. E para terminar, visualizando bem do que a gente está falando, aqui a gente tem um vídeo em que é arremessado uma raquete e é esse movimento nada simples, certo? Bom, agora a gente vai escolher um ponto para acompanhar, um pedacinho, que é a ponta ali da raquete. Essa é a trajetória que esse pedacinho faz, visto de fora. Agora, a gente acompanha o centro de massa. Ele faz a parábola bonitinha. Agora o próximo passo é, coloca o referencial no centro de massa. Então a câmera vai acompanhar o centro de massa. Qual a trajetória que a ponta da raquete está fazendo em relação ao centro de massa? Está fazendo um giro. Isso é bem geral e a gente vai usar para a semana que vem começar a falar de corpos girando, corpos extensos girando.